Querido Deus e amado Pai, Senhor, muito obrigada por mais um dia, Senhor, que eu estou aqui, meu Deus, para fazer, Pai, a tua vontade e o teu querer, Senhor. Quero te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem me ensinado, Senhor. Que o Senhor esteja todos os dias no meio de nós para nos abençoar, em nome de Jesus e amém. Bom dia, povo de Deus. Estou passando aqui hoje mais um dia. Hoje a palavra se encontra em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, que diz assim: Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-lo-á. Deus seja louvado. Meus amados irmãos, o Senhor está no meio de nós e Ele todos os dias nos ensina. Ontem eu fui surpreendida com o Espírito Santo de Deus falando no meu coração que foi necessário morrer para viver. Amados irmãos, quando nós estamos vivendo com Deus, tudo se faz novo. E quando o inimigo se levanta para tentar nos atingir, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele se levanta com vitória. Muitas das vezes, meus amados irmãos, é necessário morrer para viver, e a notícia de morte que se espalha, o Senhor torna ela em vitória, porque quando Jesus morreu, a notícia também se espalhou, e Jesus foi morto e sepultado por 3 dias, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Meus amados irmãos, tem situação que nós passamos que não entendemos, mas depois o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos revela o propósito dele, porque foi necessário morrer para viver. É necessário, meus amados irmãos, que a notícia se espalhe. A notícia era de morte, a notícia era que não tinha mais jeito, a notícia é que acabou. Mas Jesus, ele chegou no terceiro dia para mostrar para aqueles que viram ele morto naquela cruz, por mim e por você, que ele era verdadeiramente o Filho do Homem. Porque só o Filho do Homem tem poder para fazer essas maravilhas. É necessário, meus irmãos, nós passar muitas das vezes pelo vale da sombra da morte, para mostrar para aqueles que não crêem no poder de Deus, que Jesus ainda cura, que Jesus ressuscita e que Jesus chega no momento certo. Quando estiver no vale da sombra da morte, clame o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer já lá em Jeremias: clame a mim e responder-te-ei. Aconteceu um problema, aconteceu algo grave, clame ao Senhor. Peça para ele vir com poder, porque o Senhor ainda tem poder. Aleluia. Nessa manhã, o Senhor Deus nos alerta sobre Paulo e Silas, quando Paulo e Silas estavam anunciando o evangelho de Cristo. Então, aqueles que se incomodavam com Paulo e Silas, pegaram Paulo e Silas e bateram e lançaram sobre a prisão. Mas tudo o que aconteceu com Paulo e Silas não era apenas um acontecimento, era o plano de Deus se cumprindo na vida de Paulo e Silas e todos aqueles que o Senhor tinha enviado a eles para que eles libertassem do cativeiro. Paulo e Silas foi lançado sobre a prisão. E enquanto ele estava lá, ferido, machucado, torturado, eles resolveram adorar o Senhor. E quando eles começaram a adorar ao Senhor, houve um estrondo tão grande que as cadeias foram quebradas e todos que estavam ali presos foram livres. Então aqueles homens que estavam ali à porta, o carcereiro, resolveu tirar a sua própria vida, porque sabia que quando os seus chefes viessem, ele ia ser morto através da espada. Mas Paulo e Silas gritando disse: não faça isso, apenas crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Talvez hoje você se encontre numa situação difícil, mas passe no processo, meus amados irmãos, porque o processo é doloroso, mas quando a vitória chega, não há nada melhor. Eu tiro esses dias por mim, que estive passando por uma necessidade. O resultado era
espantoso. Ali a notícia se espalhou que não havia mais jeito, mas havia um que podia me dar resposta, e a resposta veio do Senhor. E o Senhor Deus me curou e não me deixou nenhuma sequela. E tudo aquilo em que os médicos falavam, o Senhor Deus fez se cumprir na minha vida. Como assim eu profetizava que eu ia sair dali andando, eu ia sair dali com a saúde perfeita. E assim o Senhor fez, porque tudo que nós ordenares na terra será ligado no céu. E quando você estiver passando por uma dificuldade, se coloque na posição do Senhor, porque o Senhor pelejará por vós, o Senhor fará coisas grandes. Não se preocupe com o que hão de dizer ou pensar, creia tão somente no Senhor Jesus, porque será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o único que pode fazer isso é Jesus. Ele é quem faz coisas grandes. Ele é quem faz maravilhas. Ele é quem batiza com o fogo do Espírito Santo, porque só Ele tem o poder de fazer isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está aqui fazendo coisas. Aqui em João capítulo 3, o versículo... Aqui o versículo é o 16, que diz assim: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo vós com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alpercatas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus amados irmãos, quando nós estamos revestidos do poder de Deus, nenhuma ferramenta preparada sobre nós prospera, porque quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos livrará do laço do passarinheiro, ele nos livra da peste perniciosa, ele nos livra de todo mal. E nessa manhã o Senhor nos diz: não temas e nem te assuste, porque eu estou fazendo coisas novas. É necessário morrer para viver, é necessário a notícia se espalhar. A notícia era de morte, a notícia era que Jesus não voltava mais, mas aleluia, o terceiro dia Jesus estava de volta com a chave do inferno na mão, porque nenhum pode mais do que Deus. O Filho do Homem veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Então creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, porque muitas das vezes é necessário viver o processo, porque o processo, meus amados irmãos, é doloroso, mas a vitória é maior. A vitória é do povo de Deus, a vitória é daqueles que confiam no Senhor, a vitória é para todos aqueles que creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém, meus amados irmãos. Essa é a mensagem do Senhor. Não foi preparada, não foi escolhida por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui para dizer para mim e para você: continue buscando, continue acreditando que no tempo de Deus Ele faz coisas grandes. O Senhor está aqui para dizer para mim e para você: continue na posição, continue fazendo a vontade do Senhor, porque no tempo determinado o Senhor fará coisas grandes. Amém, meus amados irmãos? Fique com essa palavra, porque foi a palavra que veio do Espírito Santo de Deus. Eu tinha preparado outra palavra, mas o Senhor mudou a palavra. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor venha abençoar a sua quarta-feira. Seja uma quarta-feira de bênção, uma quarta-feira de vitória, para a honra e a glória do Senhor, que é o dono de tudo, o dono de todas essas coisas. Porque Ele faz e ninguém desfaz. Ele é e será eternamente. E todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Fica na paz. Tenha uma quarta-feira de vitória, em nome de Jesus.